Então, gente, primeiro de tudo, bom dia. Agradeço a presença de vocês para esse evento, que foge um pouco da minha área de atuação aqui na PGE, mas é um tema que eu acho muito interessante que a gente entenda, até porque interfere diretamente no nosso dia a dia, né? Eu acho que é um tema muito novo, essa questão de atores não estatais, né, de regulação de mídias sociais, de como isso interfere diretamente na nossa vida, não somente no aspecto psicológico, mas também institucional. Eu estou muito feliz com a presença dos palestrantes, né? Para mim é uma honra estar nessa mesa com o professor Gustavo, que dispensa apresentação para a audiência que está aqui. O professor Gustavo é professor da UERJ, membro da casa, uma sumidade no assunto, uma referência no Brasil sobre o tema. O professor Richard, que é researcher em Oxford, ele trabalha no Instituto de Direitos Humanos em Oxford, ele leciona em Oxford e nos deu a honra de participar desse debate. A proposta aqui é que haja realmente uma troca entre a audiência e as pessoas da mesa, porque é um evento que está cozy, por assim dizer. Como é que eu vou dizer? A lógica aqui é que haja uma troca, né, uma participação maior. Agradeço a Ana também, que também dispensa apresentações aqui, a nossa colega de Procuradoria do Estado, doutora pela UERJ, professora, pesquisadora. Então, para mim é uma honra, e eu agradeço a PGE por essa estrutura, por permitir esse tipo de debate, por permitir essa troca de ideias em prol do conhecimento e do nosso desenvolvimento jurídico. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Gustavo Venenboim, que vai começar dando a palestra dele, tratando sobre o tema da apresentação. A Ana vai presidir a mesa e o Richard vai ajudar nos debates com a apresentação. Agradeço a todos aí. Bom dia a todas e todos. Queria também iniciar agradecendo à Procuradoria-Geral do Estado, que me fez esse convite tão especial, agradável, a Natália e a Ana Carolina, que organizaram essa discussão, ao Richard, que nos dá a honra da sua presença. Um grande prazer poder ouvi-lo e debater com você. Para nós, brasileiros, é sempre um deleite poder trocar ideias num momento importante da vida política brasileira, em que essas discussões povoam o cenário político do país, não apenas na prática do judiciário brasileiro, mas no Congresso Nacional, com uma discussão de um projeto de lei que especificamente trata da regulação das plataformas digitais, já tendo havido uma aprovação no Senado Federal e o projeto de lei agora tramita em discussão na Câmara dos Deputados. Então, também acho que é uma oportunidade para todos nós e convido a todos a desfrutarem desse ambiente cozy, como disse a Natália, desse ambiente intimista que o Convento do Carmo nos convida a ter nessa manhã de sexta-feira, e é o que eu vou procurar aqui fazer com uma breve introdução da minha visão sobre esse tema, né, que é um tema que envolve liberdade de expressão, democracia e como isso se dá contemporaneamente nas redes sociais. Eu preciso, de alguma maneira, introduzir esse tema e a forma como me parece mais intuitiva de discuti-lo é fazendo um breve resgate histórico de como essas ideias se construíram pelo menos nos últimos 2 ou 3 séculos, né? E parto da noção de que as democracias ocidentais elas estão radicadas em 2 ideias complementares de liberdade. De um lado, a ideia da autodeterminação individual, que é baseada na noção de que cada um de nós é capaz, ou deve ser capaz, de exercer as suas escolhas na sua vida privada, a respeito da sua própria identidade,
do sentido que vai imprimir a sua vida, de como vai tomar as suas decisões a respeito de como vai despender o seu dinheiro, das suas decisões de consumo, enfim, das suas escolhas a respeito da sua identidade de gênero, das escolhas a respeito da sua orientação sexual e de tudo aquilo que tem repercussão na sua própria vida, especialmente no círculo das suas relações privadas. E, de outro lado, uma outra noção de liberdade, que é da autodeterminação coletiva, que é complementar, evidentemente, à autodeterminação individual, que diz respeito a uma espécie de eu coletivo, que é o eu enquanto parte do nós, já que viver é sempre conviver. Ou seja, aquelas decisões que não dizem respeito estritamente ao âmbito da nossa vida privada, mas que repercutem necessariamente no âmbito da nossa comunidade. E esse eu coletivo, necessariamente, envolve tomada de decisões a respeito de interesses transindividuais, de interesses da sociedade. Toda a história da democracia ocidental ela é baseada, ela é fundada no convívio entre a autodeterminação individual e a autodeterminação coletiva, entre essas duas ideias complementares de liberdade, a liberdade do eu enquanto indivíduo e a liberdade do nós enquanto comunidade. O que é interessante é que essas duas ideias complementares de liberdade, elas simplesmente não existem se elas não forem baseadas nas democracias ocidentais no pressuposto da liberdade de expressão e da liberdade de informação. Já dizia o filósofo Martin Heidegger, um dos grandes filósofos do século XX, que se tornou maldito pela sua ligação umbilical com o regime nazista, mas que não torna a frase menos verdadeira, que a linguagem é a morada do ser, e é nessa morada que habita o homem. A liberdade de expressão, do ponto de vista da liberdade individual, como dizia o ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, a forma mais significativa, a expressão mais significativa da liberdade. Num jogo de palavras, o que ele quer dizer é que, se nós não pudermos publicamente, sem temores de represálias, expressar os nossos credos, a nossa identidade e afirmar publicamente quem somos, simplesmente não há nenhuma outra forma de liberdade possível. E também, do ponto de vista individual, a liberdade de informação é essencial, porque só com a criação de um aberto e robusto livre mercado de ideias e informações, as pessoas se tornam capazes de tomar decisões a respeito da sua vida privada, de como vão investir o seu dinheiro, das decisões de consumo que vão tomar, das escolhas que vão realizar para a sua própria vida e, ao fim e ao cabo, do sentido que vão imprimir à vida que receberam de presente. Por outro lado, no plano das escolhas coletivas, como comunidade, também a liberdade de expressão é fundamental. Não há democracia possível sem troca de ideias, sem debates, sem a formação de consensos mínimos e sem que haja espaço para dissensos em que a minoria seja respeitada, ainda que temporariamente vencida. E, por isso, liberdade de expressão e liberdade de informação são garantias constitucionalizadas ao redor do mundo, são garantias que se tornaram pilares, verdadeiras vigas mestras de qualquer democracia ocidental. Não há humanidade, no sentido shakespeariano, como dizia o Harold Bloom, que escreveu um livro clássico, Shakespeare e a Invenção do Humano. A humanidade do homem se radica nessa ideia da possibilidade do ser humano não ser apenas um animal falante, mas um animal que atribui sentido à sua vida, seja a sua vida individual, enquanto eu, seja a sua vida coletiva, enquanto nós. E isso depende, evidentemente, da nossa habilidade, da nossa possibilidade de expressar o que somos, o que pensamos, e da nossa capacidade de trocar com outros seres humanos ideias que sejam aptas a decidir o nosso destino coletivo enquanto comunidade. E isso é o que constitui a ideia de democracia no mundo ocidental. Tudo isso para introduzir a noção de que, ao longo do tempo,
as ideias político-jurídicas da democracia, elas se constituíram como estratégias de proteção dessas duas formas complementares de liberdade, a autodeterminação individual e a autodeterminação coletiva. Na minha visão, é possível analisar essa história em 3 ondas sucessivas. A primeira onda, a da constitucionalização das liberdades de expressão e de informação voltadas contra o Estado. A segunda onda, a de criação de normas constitucionais, mas, sobretudo, legais e infralegais, contra os intermediários da liberdade de informação e de expressão, que foram os grandes veículos de comunicação, primeiro a mídia impressa, depois os veículos de comunicação eletrônica, né, a radiodifusão. E, finalmente, a onda em que nós nos encontramos hoje, que é a mais desafiadora de todas, com o surgimento da internet, da comunicação peer-to-peer, as redes sociais, as plataformas, que eu coloco quase par e passo com os serviços de mensagens privadas, que, a meu ver, são hoje quase equiparáveis às redes sociais, como o Twitter, como o Facebook, como o Instagram. Como é que isso se deu? Nos albores das democracias liberais, a proteção da liberdade de expressão e da liberdade de informação era voltada às pessoas que se manifestavam nas ruas, nas praças públicas, contra o centro do poder de então, que era o Estado, a noção liberal de que controlar o poder era basicamente controlar o Estado. E, portanto, as normas constitucionais protetivas da liberdade de expressão e de informação se voltavam, naturalmente, apenas contra o Estado. A metáfora clássica do direito norte-americano era a proteção of the man on the street corner, ou seja, o homem que discursava na esquina devia ser protegido contra o policial que via ali uma espécie de arruaça, uma espécie de manifestação possivelmente atentatória à ordem pública e que podia enquadrar aquela manifestação em algum tipo penal. E era muito comum que o fizesse, e que prendia todas aquelas pessoas, levava aquelas pessoas para a delegacia e simplesmente a livre manifestação do pensamento, a livre manifestação de ideias políticas contrárias aos detentores do poder ficava inibida, era abortada por uma ação da polícia. Isso aconteceu no Brasil inúmeras vezes. E teve, inclusive, respostas históricas do Supremo Tribunal Federal no Brasil com a declaração da inconstitucionalidade dessa ação policial. Talvez, para citar um caso clássico que ilustre essa situação no Brasil, nós tivemos, durante muito tempo no Brasil, e essa é uma questão ainda não resolvida no Brasil, e que já em muitos países vem sendo resolvida pelos legisladores, as chamadas marchas pela descriminalização ou pela legalização, depende do ponto de vista político defendido por cada grupo, do uso da maconha. Em alguns grupos, nem pelo uso da cannabis propriamente, como um uso recreativo, mas, em alguns casos, pelo uso do canabidiol como um recurso de tratamento terapêutico a inúmeras doenças. Essas pessoas eram simplesmente presas pela polícia nas ruas por estarem defendendo um ponto de vista político, ou seja, não que o direito já era o que elas defendiam, mas, como em qualquer democracia, o que o direito deveria ser. Porque o direito é o que o dever ser é, mas a democracia diz o que o dever ser deve ser. E essa é a liberdade política fundamental da democracia, a possibilidade da gente ver conjugar o verbo político no futuro e não no presente. Pensar o mundo não pelo que ele é, mas pelo que ele deveria ser. E a liberdade de expressão é exatamente o veículo da possibilidade da manifestação dessa transformação de algo que não é para algo que possa vir a ser. Então, essas pessoas eram presas pela polícia como arruaceiros e como criminosos, porque no Brasil, até hoje, existe um crime de apologia à prática de crimes. Nesse caso, seria apologia à prática do crime de consumir ou portar entorpecentes. E o Supremo Tribunal Federal, por um voto histórico, da lavra do ministro igualmente histórico, o ministro Celso de Mello, que eu coloco no mesmo patamar de grandes ministros, como Sepúlveda Pertence, Vitor Nunes Leal, Nelson Hungria e tantos outros,
entendeu que esse tipo penal não se aplicava a esse caso porque os manifestantes estavam no exercício constitucional legítimo da sua liberdade de expressão, nesse caso, da liberdade de expressão tanto individual, do desejo de poderem se utilizar daquela substância, como da liberdade de expressão política, de pressionar o Congresso Nacional a deliberar, a decidir sobre aquilo, seja pela descriminalização, como se fez em Portugal, por exemplo, transformando isso num mero ilícito administrativo, seja em inúmeros estados norte-americanos com a legalização do consumo, como se fez no Uruguai, em outros países da América do Sul, com a legalização do consumo nas bases reguladas pelo Estado. Mas, fundamentalmente, nessa primeira onda, a liberdade de expressão e de informação é um direito protegido contra o Estado, porque o Estado é a sede do poder e o Estado é o opressor dos cidadãos que desejam manifestar as suas ideias, fazer circular informações para que possam tomar decisões na sua vida privada e, como comunidade, sobre assuntos de interesse coletivo. Com o surgimento e o desenvolvimento da prensa, lá de Gutenberg, e o desenvolvimento dos grandes veículos de comunicação, fica evidente que a democracia de massas não tem como funcionar a partir de uma comunicação, de uma interação interpessoal entre as pessoas. E aí os intermediários se tornam fundamentais nesse processo de escolhas individuais e coletivas. É algo muito estudado pelos teóricos da comunicação, de que maneira o surgimento da prensa mesmo como processo tecnológico, e da imprensa como um processo econômico e social, transformou a história da humanidade. A gente sabe que estudar a humanidade pelo estudo da comunicação nos ensina muito, porque, primeiro, a grande transformação, claro, foi o surgimento da linguagem, que certamente nos diferenciou dos animais não humanos, mas o surgimento, por exemplo, do alfabeto de caracteres diferenciou muito as sociedades que tinham letras das sociedades que se comunicavam apenas por ideogramas. Por quê? Porque, com letras, as sociedades humanas podiam comunicar ideias e massificar a comunicação de uma forma que as sociedades que se comunicavam por ideogramas jamais seriam capazes, porque apenas os sábios aprendiam aqueles ideogramas. E as ideias comunicadas nos ideogramas são infinitamente menos numerosas do que aquelas que a gente é capaz de elaborar com 20, 22 ou 26 letras. E isso se deu em algumas sociedades do mundo do Oriente Médio, entre árabes e judeus, e se espalhou, obviamente, pelo mundo greco-romano, como uma grande transformação. A segunda grande transformação foi justamente a possibilidade da prensa e a multiplicação do conhecimento de uma forma jamais alcançada. Imagina, todos os livros eram manuscritos, e as pessoas não tinham acesso a isso. Com essa multiplicação, as pessoas passam a ter acesso a um volume de informação extraordinário, e isso não preciso dizer que dos jornais e das revistas, isso vai para os rádios, para as televisões, e surgem esses intermediários que passam a exercer o papel de storytellers. Eles são os contadores de história que vão dizer para as pessoas o que é verdade e o que não é. Quais são as versões que vão prevalecer nas sociedades de massa ou não. E isso é um problema, na medida em que, de um lado, as pessoas passam a ter acesso massivamente a um grande volume de informação, mas passam a ficar dependentes desses detentores do controle sobre esses grandes veículos de comunicação. Então, como dizia a filosofia em geral do século XX, da mesma forma que o poder é capilar, o direito também se capilariza, e toda a história da liberdade de expressão muda um pouco de eixo. De focada apenas no Estado, ela se desloca um pouco para os veículos de comunicação. São as regras que proíbem monopólios e oligopólios dos veículos de comunicação, são as regras em muitos países que proíbem a propriedade cruzada de veículos, procurando mitigar esse problema da escassez do acesso a essas fontes que contam as histórias para as populações, e o surgimento de regras que vão procurar responsabilizar civil e criminalmente os veículos de comunicação
pelos erros intencionais ou culposos cometidos pelos grandes veículos. Há uma frase famosa do lendário, histórico juiz Oliver Wendell Holmes Jr., que dizia: ninguém é livre para gritar fogo falsamente num teatro lotado. O que ele queria dizer com isso é que, se de um lado a liberdade de expressão é um valor fundamental de qualquer democracia para criar, também na sua metáfora, um livre, aberto e robusto mercado de ideias e informações, por outro lado, o exercício dessa mesma liberdade pode causar danos muito grandes às pessoas e à própria democracia. E, por isso, é preciso que a democracia lide com esse paradoxo, criando regras que impeçam a sua própria destruição. Algo que, muitos anos depois, em 1945, o filósofo Karl Popper diria, numa nota de rodapé, naquele que eu considero talvez o livro de ciência política mais importante do século XX, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele chamou isso de o paradoxo da tolerância, que depois virou o próprio paradoxo da democracia. A democracia exige liberdade, mas qual é o grau de liberdade que a gente pode conferir às pessoas que possa colocar que não permita colocar em risco a própria sobrevivência da democracia e da própria liberdade? Essa é a ideia. Quão tolerante a gente deve ser com a intolerância, a ponto dos intolerantes não destruírem a própria tolerância. Então, isso começa a se disseminar, e essa segunda onda é caracterizada por uma preocupação universal muito mais do lado de lá do Oceano Atlântico, nos países europeus continentais, no Reino Unido, como uma necessidade de controle da democracia através do direito sobre os grandes veículos de comunicação, que exigem responsabilidade, que exigem alguma forma de regulação sobre os veículos de comunicação, ao par e passo à proteção da liberdade de expressão e de informação. Eu chamo a atenção aqui para o fato de que, nos Estados Unidos da América, no precedente histórico New York Times versus Sullivan, de 1964, se firma a regra, que se torna universal, da responsabilidade civil dos veículos nas duas situações paradigmáticas, de ou dolo, que em inglês eles traduzem como actual malice, alguns falam no Brasil em malícia real, mas é uma tradução literal, que seria, de maneira intencional ou por uma assunção de risco muito evidente, a redação do veículo produz um dano a alguém por uma notícia falsa. E isso gera, evidentemente, a responsabilidade do veículo e, eventualmente, a responsabilidade criminal de quem veicula essa notícia falsa por causar dano a alguém. E do outro lado, a responsabilidade civil por culpa, que se traduz na locução em inglês reckless disregard of falsity, ou of truth, seria uma desconsideração negligente ou imperita da verdade ou da falsidade daquela notícia. E essa seria a responsabilidade do veículo por culpa, por um erro na apuração, por um erro da redação em veicular alguma coisa terrivelmente danosa a alguém que simplesmente passou e foi veiculada. Isso jamais foi questionado como uma coisa violadora da liberdade de expressão, porque ninguém é livre para gritar falsamente fogo num teatro lotado. Se alguém grita fogo num teatro lotado, pessoas podem morrer, pessoas podem se bater, pessoas podem morrer asfixiadas. Os veículos de comunicação são agentes fiduciários da democracia. E, apesar de serem atores privados, eles têm um papel, uma responsabilidade perante a sociedade, e o Estado tem que ser o agente capaz de fazer o enforcement dessa responsabilidade, inclusive numa responsabilização civil ou criminal a posteriori. O que acontece, no entanto, e essa história da terceira onda todos nós mais ou menos presenciamos, foi que o dinheiro e o poder mudou de mãos. Hoje o Google é o maior agente arrecadador de receitas publicitárias do mundo. No Brasil, o Grupo Globo já perdeu essa primeira posição para o Google. As grandes empresas que querem vender produtos já não procuram mais o Globo, nem a Record, nem a Bandeirantes, procuram o Facebook, procuram o Instagram, procuram o Twitter, vendem o TikTok, vendem esses produtos muito mais nas redes sociais. E, mais do que isso, o poder mudou de mãos porque a formação das preferências individuais, sobretudo entre jovens, já não depende
de assistir a televisão, ouvir o rádio ou ler os jornais. Esses são veículos que se tornaram gradualmente ancilares diante da proeminência das redes sociais e dos serviços de mensagens privadas. Então, a minha percepção é de que essa terceira onda é caracterizada por uma revolução tecnológica em que o poder mudou de mãos. E essa revolução foi recebida pelos teóricos da comunicação de uma maneira muito naiva, muito ingênua. Eu me lembro, dentre outros teóricos do mundo, Manuel Castells, na Europa, e aqui no Brasil, talvez o grande professor da área de comunicação da USP, da Escola de Comunicação, professor Eugênio Butti, dizendo: a internet é como as redes, os cabos de energia elétrica, que apenas transportam as ideias entre as pessoas que se comunicam peer-to-peer. É uma comunicação livre entre pares e que liberta as pessoas de qualquer interferência de intermediários. Então, não existem mais as redações das TVs, dos rádios, dos jornais, das revistas. É uma ágora perfeita, em que as pessoas não precisam sair de casa e vão se comunicar perfeitamente, e dessa comunicação perfeita vão emergir sempre as melhores ideias que vão permitir que as pessoas façam as melhores escolhas na sua vida privada. Então, as pessoas serão quem elas quiserem ser, consumirão o que quiserem consumir, assistirão os filmes e comprarão os livros que quiserem, e, no plano coletivo, elas vão ter acesso a um volume tal de informações que elas vão tomar as melhores decisões. Vai ser um refinamento, uma depuração da democracia, e a democracia simplesmente será aperfeiçoada nesse mundo tecnologicamente conectado. Não preciso dizer que não foi isso exatamente ou precisamente o que aconteceu. Primeiro, que a analogia da internet com as redes de energia elétrica e uma comunicação peer-to-peer sem intermediários, sem participação de intermediários, sendo esses intermediários as plataformas digitais, as redes sociais e os serviços de mensagem privada, simplesmente não aconteceu. Ou se aconteceu, isso foi uma ideia que foi rapidamente abandonada, por algumas razões, né? As três razões fundamentais são, em primeiro lugar, porque rapidamente as empresas perceberam, e aqui falo de empresas sem nenhum conteúdo pejorativo nem preconceito, né? Quem tem o sobrenome que eu tenho não pode ter preconceito contra lucro, mas as empresas existem para dar lucro. E essas empresas, obviamente, perceberam que o volume de porcaria, o volume de esgoto que circulava pelo seu negócio poderia comprometer a rigidez do seu próprio negócio. E começaram, obviamente, a fazer o que hoje se chama universalmente de moderação de conteúdo. É uma tentativa de, nas regras de uso e nos termos de uso, as condições de uso do próprio o negócio, moderar esse uso para que aquele negócio não fosse comprometido. E isso é uma interferência decisiva sobre o que cada um de nós é capaz de ler, de ver, de ouvir, ou de não ouvir, de não ler e não assistir. Ou seja, é uma interferência de um intermediário incisiva, decisiva. Em segundo lugar, porque essas redes sociais não fazem o papel de uma rede de energia elétrica, de uma fiação elétrica. Elas atuam ativamente numa espécie de programação. E essa programação não se dá como a programação de um broadcasting, do que eu vou colocar ativamente, mas é uma programação feita por um algoritmo, ou por vários algoritmos cada vez mais sofisticados de inteligência artificial, que vão selecionando aquilo que, individualmente, pelo nosso padrão de comportamento nas redes sociais, a gente quer mais assistir, como forma de aumentar a nossa atenção naquele meio, naquela rede social, para que a rede social ganhe mais dinheiro. E é natural que isso seja alguma coisa que interfira decisivamente no que vai se ver e no que não se vai ver. Ou seja, é uma interferência decisiva das redes sociais na liberdade de informação das pessoas. E há uma evidente externalidade nessa atuação, porque, se vocês pensarem bem, essa programação algorítmica ela não é neutra. Né? Assim, quando se pensa no algoritmo, ele tem uma finalidade. A finalidade não é promover ao máximo possível a diversidade de ideias, para que as pessoas abram a sua cabeça e vejam os vários ângulos de uma questão. Não, evidentemente que é
pegar a pessoa e transformá-la em alguém que é muito obcecado com aquilo e que faz esse movimento do dedo para ficar adicto ao uso aquele equipamento. E cada um no seu segmento. O adolescente no seu segmento recreativo, obsessivo com a estética, a tia da internet obsessiva com as suas neuroses próprias da sua idade, cada um dentro da sua bolha de comunicação, da sua bolha de interação, vamos dizer assim. E, finalmente, um terceiro fenômeno que se tornou mais dramático no mundo inteiro, que é o fenômeno da percepção de que, com o impulsionamento de conteúdos e a criação de uma indústria de acesso à atenção das pessoas, era possível interferir decisivamente no comportamento das pessoas. E aí é que está a analogia disso com a antiga censura estatal. O objetivo da censura estatal não era tanto apenas dizer o que as pessoas podiam ou não ver ou saber. Era, por meio dessa atuação do Estado, determinar como as pessoas deveriam se comportar. Esse é o objetivo final. Quando eu controlo o que as pessoas podem saber ou não, eu determino como elas vão se comportar. E as campanhas de desinformação em massa, espalhando notícias fraudulentas, com objetivos ora econômicos, ora sociais, ora políticos, descobriram que esse impulsionamento em massa criava uma distorção em ambientes mais ou menos desorganizados que poderiam interferir no comportamento individual e coletivo das sociedades humanas, comprometendo os dois valores fundamentais das democracias ocidentais: a autodeterminação individual, que é a capacidade livre de decidir por nós mesmos quem nós somos, o que nós queremos, o que faremos das nossas vidas, e a autodeterminação coletiva, que, como comunidade, definir o futuro da nossa vida enquanto países, enquanto estados, enquanto municípios, enquanto condomínios, e assim por diante. E alguns fenômenos aconteceram de maneira muito significativa, né? Assim, a história recente, claro, ainda está sendo construída, é preciso algum distanciamento e uma perspectiva histórica para essa análise, e sem querer entrar em polêmicas históricas muito recentes, eu vou citar 4 fenômenos. Primeiro, o fenômeno do Brexit. Acho que o Richard vai ter maior proximidade desse fenômeno para indicar, mas é um fenômeno já muito estudado, foi investigado pelo Parlamento Britânico. De que maneira o Facebook e as campanhas de desinformação tiveram um papel decisivo na deliberação da sociedade britânica na saída do Reino Unido da União Europeia. E há indicativos de pesquisas muito interessantes de como, por exemplo, no país de Gales, que é certamente dos 4 países que compõem o Reino Unido, o país mais pobre, que tinha maior benefícios com fundos da União Europeia. Qualquer lugar do país de Gales você via lá, essa rodovia foi construída com fundos da União Europeia, essa escola técnica foi construída com fundos da União Europeia. Tudo ali era muito ligado a financiamentos europeus, e se verificou no resultado, no referendo, mais de 70% favorável ao Brexit. E as investigações tendem a demonstrar que no Facebook havia uma campanha de desinformação muito grande, sobretudo de pessoas com esse perfil de ódio aos imigrantes, de que os imigrantes ocupariam postos de trabalho dos galeses, quando, na verdade, em algumas cidades em que o resultado foi até maior do que 70%, 80 e tantos por cento, você tinha 1 ou 2 poloneses trabalhando numa cozinha de um restaurante, ou seja, algo que era muito descolado da realidade. O Facebook havia cumprido um papel muito importante nessa desinformação no momento prévio e imediato à decisão política pela saída do Reino Unido da União Europeia. E aí, uma vez tomada a decisão, o que fazer? Se arrepender? Fazer um novo plebiscito, um novo referendo? O parlamento rever a decisão do povo? Como provar? Como provar causalidade entre uma coisa e outra? Um outro fenômeno muito sério são os fenômenos de ataques a minorias. E aí o caso de Mianmar é um caso paradigmático no mundo, né? Há indícios muito veementes de que 700 mil muçulmanos em Mianmar foram aniquilados
no que possivelmente foi um crime contra a humanidade, num genocídio urdido pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook, quando o Facebook detectou isso, sem que o Facebook tivesse tomado qualquer providência para interferir naquela campanha de aniquilamento humano desses 700 mil muçulmanos. O que fazer? Como lidar com isso? E ali não era nem uma questão de imaginar, faltou uma regulação estatal mais intensa. Os termos e condições já seriam suficientes para essa interferência e, aparentemente, o Facebook não quis agir por uma série de razões econômicas e, talvez, também políticas. E aí chegamos nas duas grandes democracias das Américas, né? Os Estados Unidos da América, 6 de janeiro de 2021, e o Brasil, em 8 de janeiro de 2023. Eram crônicas de ataques anunciados ao Capitólio, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 21, e no Brasil, em 8 de janeiro de 2023, em que pessoas furiosas, numa espécie de histeria coletiva, num transe coletivo, foram atacar os prédios públicos dos poderes, dos Estados Unidos, especialmente o Capitólio, no Brasil, dos 3 poderes, incentivadas por uma espécie de fúria contra as instituições, e isso se deu por meio de redes sociais. E isso não teve nenhum tipo de resposta, não digo, obviamente, a gente percebeu, das autoridades constituídas, que foram possivelmente coniventes com o que aconteceu, mas as redes sociais se mantiveram numa posição confortável de neutralidade conivente. Eu estou convencido de que a proposta inicial, que foi muito fruto do lobby das redes sociais, de uma autorregulação responsável, fracassou. Fracassou no Brasil, fracassou nos Estados Unidos e fracassou no mundo. A União Europeia já acordou para essa realidade. Tenho a impressão que a ideia da autorregulação deve continuar, mas ela só pode ser efetiva se ela for presidida por uma camada superior de regulação por hard law, por regulação estatal. E a regulação estatal que existe no Brasil é claramente insuficiente. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que só há responsabilidade civil das plataformas, após uma decisão judicial ser descumprida pelas plataformas por um conteúdo plantado nas redes por terceiros, a meu ver, é absolutamente insuficiente. Só há 2 exceções a essa regra, quando houver notificação do interessado, em caso de violação a direitos autorais e em caso de uso pornográfico como vingança de uma pessoa contra a outra. Não há nem justificativa para essas 2 exceções serem as únicas existentes, nem justificativa para outros casos muito mais graves, como de racismo, como de homofobia, como de transfobia, como de ataques ao Estado Democrático de Direito, não terem um policiamento, não terem um monitoramento, não terem a moderação mais incisiva das redes sociais. Em segundo lugar, não há nenhuma justificativa, hoje em dia, para não se considerarem, a meu juízo, as plataformas digitais e os serviços de mensagem privada possivelmente equiparáveis a veículos de comunicação de massa. É claro que é preciso que o legislador crie especificidades aplicáveis a esses casos, mas não há esse nível de interferência na vida privada e na vida política de nenhuma sociedade sem que haja algum grau de regulação estatal que proteja as nossas liberdades fundamentais e a nossa liberdade política fundamental, que se confunde com a própria democracia. Por isso, eu acho que é uma oportunidade histórica que o Brasil tem hoje, de um projeto de lei, como o projeto de lei 2630, que foi aprovado no Senado, que tem uma série de problemas, que tem uma série de imperfeições, ser aprimorado, discutido na Câmara dos Deputados e, possivelmente, sendo aprovado na Câmara, terá que voltar ao Senado, porque as alterações não permitirão que ele vá à sanção, mas é uma oportunidade para que, no Brasil, essa discussão avance e que a gente tenha, com os benefícios da tecnologia, da comunicação peer-to-peer, a redução disso que eu considero um conjunto de externalidades negativas trazidas por essa nova onda tecnológica. É como se a gente estivesse numa primeira revolução industrial e que a indústria produzisse muita fumaça e muito barulho. Uma fumaça suficiente que cegasse os nossos olhos e intoxicasse os nossos olhos. E um barulho suficiente que a gente não pudesse ouvir. Quando a gente não pode ver e a gente não pode ouvir o que se diz, a gente simplesmente se torna incapaz
de tomar qualquer decisão. Sejam as decisões mais íntimas para a nossa vida privada, sejam as decisões mais amplas para a nossa vida coletiva. Para isso, é preciso internalizar esses custos nas plataformas que geraram essas externalidades. É preciso proteger as liberdades individuais das pessoas, recuperando, dando de volta às pessoas a capacidade de decidir e dando de volta às comunidades a capacidade de decidirem coletivamente para o exercício da democracia. Peço desculpas por ter me estendido muito e agradeço a paciência com que me ouviram. Muito obrigado. Professor Gustavo, a gente que agradece enormemente o prazer e, enfim, eu fico até sem ter o que dizer, né, depois dessa fala brilhante do professor Gustavo. Acho que muito obrigada por nos brindar com uma exposição tão completa, tão abrangente. E, enfim, é sempre uma honra e muito enriquecedor te ouvir falar. Bom, eu preparei algumas perguntas, até antes de nós começarmos, estava até mencionando. Não, sim, vou antes de fazer as perguntas, eu vou passar a palavra para o Richard, mas já queria deixar aqui uma indicação para vocês de algo que o professor Gustavo Brenneman comentou sobre o Brexit. Tem um documentário na Netflix sobre a saída do Reino Unido do Brexit, sobre interferências nesse referendo, muito interessante. Mas, já sem mais delongas, passo a palavra para o professor Richard, que com certeza vai falar também um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu diria que, se alguém tiver algum problema com o meu sotaque escocês, por favor, me interrompam. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o intérprete, porque o português dele é maravilhoso. E que também gostaria de dizer que eu estive aqui no Brasil há alguns anos já. Amo esse país, amo as pessoas aqui, a cultura, acho incrível. Então, sou cauteloso de ser um estrangeiro chegando aqui e oferecer as minhas ideias, porque alguém pode considerar isso uma crítica. Eu não quero causar nenhum ato de etnocentrismo, que é algo... eu não gostaria que vocês achem que eu estou interferindo, mas eu também gostaria de agradecer muito a Natália, o professor Barenboim e os outros organizadores também, e todos vocês por estarem aqui. Espero poder ter uma discussão. Eu não gosto de ouvir a minha própria voz o tempo inteiro, mas eu gostaria de oferecer algumas ideias, especialmente a regulação de atores não estatais pelos estados e como isso afeta a democracia. E eu tenho duas ideias no que tange a atores não estatais e como eles influenciam online, a mídia online e também mídia offline. Eu gostaria de dar o exemplo. Eu gostaria de dar antes o exemplo da offline, da mídia offline, que é o estado do Rio de Janeiro. Eu li um estudo recentemente, na verdade, a tradução de um estudo conduzido por um professor aqui do Brasil, que aparentemente acima de 50% do território, e no Rio de Janeiro é controlado pelas milícias e pelos cartéis que não são Estado. E um dos assuntos que aparece é que vocês estão num momento de fragmentação da autoridade, onde o Estado não controla. Onde atores não estatais estão controlando uma área do território que normalmente deveria ser controlado pelo Estado. E quando vocês falam sobre a proteção dos direitos humanos, isso é afetado e também afeta a democracia também. Posso dar um exemplo? À medida... Quanto mais você permite uma milícia de controlar, mais influência coletiva eles terão sobre as instituições políticas, por exemplo, corrupção aos políticos,
influenciando outros corruptos, ou influenciando quem pode, digamos assim, afetar ou promover os seus interesses. Então, atores não estatais, perdão, eu também acho que, baseado na discussão que o professor Barenboim mencionou, eu gostaria de conversar sobre os tipos de atores não estatais online, apesar de que eu acho que o Estado também precisa regular. Eu acho também que o Estado precisa regular essas plataformas, mas é muito importante ter um equilíbrio entre regulação estatal e regulação não estatal, porque uma das questões que eu gostaria de colocar é que você preferia que um ator não estatal tivesse mais controle sobre os seus direitos ou um Estado tivesse mais controle sobre os seus direitos? Então eu acho que se não houver um cuidado dado, vai ter uma linha tênue onde o Estado se torna demasiadamente envolvido em outras questões nossas. E isso é importante. Mas uma das coisas que vocês mencionaram em termos de moderação de conteúdo, apesar disso também afetar a restrição da liberdade de expressão online, é necessário que alguém, e a pergunta é quem seria esse ator, que alguém modere essas discussões e que permita que o discurso proceda de uma tal forma que não se tornou uma bagunça total. Eu ouvi alguns anos atrás no Los Angeles Times, eu li que o Los Angeles Times abriu o editorial para qualquer um ao redor do mundo, e qualquer um poderia chegar online no LA Times e criar notícias para aquele dia. A ideia era que o intelecto coletivo poderia produzir algo mais interessante do que apenas um ou dois indivíduos escrevendo nas páginas opiniões, mas eles esqueceram de moderar as pessoas que estavam entrando na plataforma. Então o que aconteceu é que a primeira página editorial se tornou uma bagunça e tinha muito conteúdo que não era apropriado para consumo público, mas mas depende da pessoa. Mas havia racismo, machismo, que não deveria ter sido, digamos assim, visto pelo público, pelo menos por um jornal como aquele. E a outra coisa, é a minha própria voz que eu estou ouvindo? Ou eu traduzo? Não. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que moderação de conteúdo mas se a gente quiser, a gente pode falar sobre, a gente pode conversar. Eu estou distraído por ter ouvido outras vozes, mas se vocês tiverem algumas perguntas... Obrigada, Richard. Muito obrigada, Richard, Eu acho que a gente vai poder ampliar o debate. A ideia é que, assim, como é um tema que eu acho que desperta curiosidade em grande parte das pessoas, eu instigo vocês a participarem, já que a gente está numa audiência muito qualificada e próxima, né? Eu acho que seria importante. Aproveitando o gancho do que o professor Barenboim falou, do que o Richard falou, uma questão que me chama a atenção é como a gente não tem o controle, a gente não consegue... como é que eu posso dizer? O nosso processo político ele acaba sendo dominado por instâncias que nós mesmos não conseguimos controlar ou compreender. E isso distorce a nossa própria compreensão, né, de como os resultados são obtidos. Eu acho que, quando você vai ler sobre o assunto, tem até um livro recente, que foi... chamado A Máquina do Caos, que eu estava lendo há pouco tempo, que fala justamente sobre como as mídias sociais estão transformando não somente o nosso comportamento, mas as nossas instituições. É difícil você conseguir uma forma, um meio do caminho que consiga controlar essa influência sem você
recair sobre um autoritarismo, que é quando o Estado avoca para si essa regulação, você corre muito risco de ter um autoritarismo. Eu estava lendo sobre... Esse caso é um tema que é preocupação no mundo inteiro. Eu estava lendo sobre o caso da Índia, era até um político indiano comentando sobre isso, que justamente a medida da regulação ela é muito tênue. Você não conseguiu fazer uma autorregulação, mas você também impor que o Estado regule, você esquece que esse Estado também é formado por essas próprias pessoas que o manipulam. Então, você corre o risco de recair em posições de autoritarismo conforme o controle político cai em determinados grupos, que aí é muito também se intercala com o que o Richard falou. Por exemplo, na nossa realidade aqui, você tem algumas situações, alguns setores do Estado, né, no Rio de Janeiro especial, que são controlados pela milícia, e essa milícia está infiltrada em alguns espaços de poder. Então, qual é a medida de você conseguir tornar o processo democrático de fato democrático? É algo que, para a gente, ainda está num processo de descoberta. Porque, como o professor Benemboim falou, a gente está entrando nisso agora, né? É uma revolução muito nova. E isso tem interferido em todos os âmbitos da nossa vida, não somente na parte política, como também no nosso próprio comportamento. Quando ele falou do scrolling, né? É um negócio, assim, é algo viciante que te estimula a somente se nutrir ou se ater a informações que são agradáveis para você mesmo. Isso é muito danoso. Isso não consegue dar uma pluralidade de visões, não te traz um senso de pertencimento à sociedade, mas sim um reforço das suas próprias convicções. Enfim, eu acho que o tema é, enfim, instigante. Vou passar para a Ana, que está presidindo e tem as perguntas, vai poder conduzir melhor. Esse tema é realmente fascinante e algo que até o professor Benemboim tocou é que o grande desafio dessa atual onda desse debate sobre a liberdade de expressão é que, em alguma medida, ele gira 180 graus o debate, porque se nas ondas anteriores o debate era sobre como promover e maximizar o livre mercado de ideias, na verdade, o debate atual é quase que o oposto. Na verdade, o debate atual é que tem gente demais na Ágora. A Ágora está cheia demais. E não só ela está cheia demais, como tem muita gente mal intencionada na Ágora. E talvez esse seja o problema de verdade. Ter gente demais é bom. O problema é que tem gente mal intencionada. E o debate pautado nas redes sociais permite que haja atores intencionalmente plantados para disseminar notícias falsas, que é o que os autores estrangeiros chamam de disinformation, que são aqueles que intencionalmente fabricam notícias falsas com a intenção de espalhar mentiras, medo, enfim, sentimentos ruins acerca de determinados atores e interferir em processos políticos. E como o Estado vai responder a esses comportamentos? Como o professor Benemboim mencionou, a proposta das próprias redes sociais de autorregulação fracassou. E fracassou não à toa, porque as redes sociais são atores interessados. As redes sociais lucram com isso. Elas lucram quando as pessoas passam mais e mais tempo naquelas plataformas. E o que faz com que as pessoas passem mais e mais tempo naquelas plataformas é justamente o engajamento. E o que engaja varia de pessoa para pessoa, como o professor Benemboim colocou. E os algoritmos vão direcionando o conteúdo de acordo com as preferências individuais de cada um. E isso é algo extremamente perigoso para a democracia, porque é muito opaco. A gente não consegue, eu digo, as pessoas comuns não conseguem entender por que aquele conteúdo aparece para você. Às vezes, em casa, até compartilhando, já que a gente está no nosso ambiente cozy aqui, compartilhando um comentário pessoal. Às vezes, eu estou em casa conversando com meu marido, com o Pedro, aí ele fala, apareceu para mim aqui um vídeo, isso não aparece para você, não? Eu falo, não, Pedro. E aí ele, às vezes, mostra umas coisas absurdas, aqueles comentários de red pill, de não sei o quê. Aí o Pedro, isso nunca vai aparecer para mim, porque eu sou mulher, assim, de um espectro político mais progressista. Isso não vai aparecer para mim. Você é o alvo desses caras, um homem
branco de 30 e poucos anos não sou eu. Aí eu falei, Pedro, você está precisando seguir umas páginas que dão a entender que você não gosta desse conteúdo. Você está seguindo uma galera que está dando a entender que você gosta desse povo. Mas... E é muito doido, assim, porque nós dois, embora sejamos de grupos sociais muito parecidos, só o fato de nós termos gêneros diferentes já faz com que o conteúdo que aparece para ele, que aparece para mim, seja absolutamente diferente. E eu me pego pensando que tipo de conteúdo não aparece para minha avó, que é uma senhorinha de 80 e poucos anos, que vive nas neuroses de uma senhora idosa, e que descobriu a internet já na terceira idade, que fica ali vivendo aquelas neuroses de uma pessoa que, enfim, que cresceu numa outra realidade, que viveu e foi socializada numa outra realidade, que tem uma outra forma de pensamento. Então, que tipo de conteúdo não aparece para ela? E que tipo de conteúdo não aparece para pessoas que estão em outras bolhas? E diversas reportagens sobre pessoas que participaram, por exemplo, do 8 de janeiro, comentam que pessoas completamente descoladas da realidade. Pessoas, por exemplo, fazendo sinais para extraterrestres. E aqui, sem querer entrar em questões de preferências políticas individuais de cada um, mas descolamento da realidade a ponto de pessoas esperarem que extraterrestres apareceriam. Acho que isso transcende preferências políticas. Pessoas descoladas da realidade. E isso é uma produção advinda de redes sociais. Então, é urgente uma regulação estatal, porque isso extrapola a internet e chega na realidade. Isso tem efeitos e tem impactos na realidade. É o Brexit, é Myanmar, é o Capitólio, é a Praça dos Três Poderes e o que mais? Nesse momento, o mundo ensaia uma nova crise financeira. Em que medida essa crise financeira não tem também origem num certo pânico financeiro oriundo de redes sociais também? O Silicon Valley, essa corrida para retirada de depósitos veio de um pânico de tira o dinheiro. Então, o que não vem num futuro? A ideia, o livre mercado de ideias não é suficiente para essa nova onda. Mas, por outro lado, a censura também não é a única resposta possível, ou não é a resposta. Então, é difícil. É difícil. Eu gostaria de oferecer algumas ideias. Primeira, é muito interessante, porque eu estava tendo uma discussão com um colega seu vindo para cá, e pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que em português vocês não têm uma palavra sobre desinformação. Uma das coisas que eu realmente me preocupo muito quando a gente lê a literatura no fake news, esse é um problema, o termo mesmo é um problema. A palavra é um problema, porque quando você está falando de informação, você tem tipos diferentes. Misinformation é diferente de disinformation. Disinformation é um ator, é informação veiculada com intenção de causar dano. Mas misinformação é um tipo de informação que é falsa, mas não é compartilhado com o mesmo interesse. E é importante, isso pode não ser com o intuito de causar dano, misinformation. É importante ter essa distinção. Quando você fala sobre fake news, eu acho que você deve ter muita clareza daquilo que nós estamos falando. E temos outros tipos de outras informações. Mal informação, que é a informação que é precisa, mas compartilhada com o intuito de causar dano. Por exemplo, pode ser pornografia como uma forma de vingança, e outra coisa que a gente chama de greenwashing, onde algumas empresas
podem estar veiculando informação que é precisa, mas que querem distrair com aquilo que nós queremos falar, que é o tal do greenwashing. Então a questão é como é que a gente define fake news. Honestamente, eu sei que vocês estão com uma língua diferente do que o inglês, mas no inglês esse é um termo muito problemático, porque se você vai lidar com algo, como informação é disseminada de um para outro, você quer eliminar alguns tipos de informação, mitigar os riscos de alguns tipos de informação, você precisa ser claro de qual tipo de informação. E eu tive uma informação muito interessante, porque a discussão foi muito focada em mídia social. Algo muito interessante que um pesquisador falou, que protege os direitos de autores e em termos de expressão, de informação, de expressão livre. Isso é muito importante saber por que os modelos de negócios, mais uma outra, em mídia social tem que mudar, mas outro aspecto é o Estado entrando e regulando aquilo de uma forma, como eu disse antes, não afeta que não afeta aqueles que têm direitos negativos, mas promove direitos humanos. Existe pesquisa recente que diz que quando você vai num feed de mídia social e você tem uma quantidade sem fim de conteúdo e você quer compartilhar essa informação e tem agora intervenções que afetam. Então, se você se você clicar no algoritmo, o moderador detectar que tem misinformação, você recebe um pop-up que aparece no teu telefone que diz, olha, tem certeza que quer compartilhar isso? Ou os conteúdos disso pode ser suspeito. Isso pode ser um tipo de, digamos assim, controle digital que pode ser utilizado, mas outro que também que tem uma promessa muito grande, porque não afeta essa distinção, não é tenta falar às pessoas o que é verdade ou não, encoraja as pessoas a lerem mais sem dar uma opinião do que é certo ou outra. Existe isso que é um encorajamento de ler uma fonte alternativa, ou seja, você está scrollando alguma coisa, você scrolla alguma coisa, clica em algo que é completamente uma mentira, mas aparece alguma coisa que diz, em vez de aparecer alguma coisa que diz isso está errado, ele te apresenta com outras fontes alternativas de informação para você poder escolher o seu eu, e isso não tem sido provado para reduzir ao compartilhamento de informação, em termos de misinformação, especialmente desinformação, que é um problema aqui, porque se você tem o intuito de disseminar informação errada e uma intervenção como essa acontece, isso não vai ajudar muito. Mas se você não tem esse intuito, mas você está compartilhando alguma coisa por qualquer que seja o motivo, isso pode te parar para permitir que você reconsidere e faça você ler um pouco mais sobre outras fontes alternativas, esse pop-up. Então eu gostaria muito que outros compartilhassem informação, porque eu prefiro outros ambientes. E eu também não quero colocar vocês para dormir. Pode? Só algumas reações ao que disse o Richard e a preocupação com censura, que eu acho que é muito relevante, que eu não tive tempo de falar. Então, sobre a distinção entre misinformation e disinformation. É um esforço grande no léxico jurídico brasileiro a gente conseguir distinguir entre notícias falsas ou notícias equivocadas ou erradas, que seria algo mais próximo de misinformation, do que a gente tem se esforçado por chamar de notícias fraudulentas. Não é uma questão meramente terminológica, é uma questão de sentido. A notícia fraudulenta, quando você chama assim, desse conceito você extrai a intenção de desinformar, a intenção de produzir danos a terceiros e um objetivo ardiloso, né, que tem um objetivo ou político, ou econômico, ou mesmo de perseguição a determinados grupos. Quando a gente pensa nesse assunto como algo muito distante, eu costumo dar um exemplo
que aconteceu aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, de um crime terrível contra uma criança, que foi um homicídio de uma criança num ritual macabro, com traços religiosos, como se fosse uma oferenda demoníaca. E, numa rede social, um grupo evangélico acusou uma determinada mãe de santo de um terreiro de Umbanda daquele crime. Ela foi vítima, obviamente, de, primeiro, um cancelamento digital, depois acusações na internet, e, finalmente, ela foi linchada e morta. Então, esse foi um crime que foi urdido nas redes sociais, evidentemente um racismo religioso e um crime bárbaro que foi produzido nas redes sociais, né? Esse tipo de situação não tem nada a ver com informação equivocada, né? Isso foi plantado por alguém que tinha muito ódio dela, ou por, não sei precisar as intenções, mas que as intenções eram claras e criminosas. Então, há um livro de jornalistas, recentemente publicado pela editora Intrínseca, no selo História Real, chamado Tempestade Perfeita, em que tenta fotografar esse momento da imprensa no Brasil e no mundo, em que o jornalista, num artigo, o jornalista Pedro Bial fala exatamente do esforço de separar uma coisa da outra, porque o erro jornalístico da apuração e obviamente, as diferentes ideias e pontos de vista é algo intrínseco ao livre debate de ideias, né? O Marketplace of Ideas não pode prescindir disso. Se a gente quiser criar o monopólio da verdade, vai ser um Estado autoritário. E isso é algo que não pode ser confundido com a busca, por exemplo, de perfis falsos, das pessoas usarem o anel de Giges da invisibilidade na internet para produzir danos e se esconderem atrás desses impulsionamentos massivos para disseminar desinformação, obter vantagens econômicas, políticas ou, às vezes, eleitorais, sem que as pessoas saibam de onde isso está vindo. Essa é a questão fundamental, né? Bom, isso era um ponto. O outro ponto é a preocupação que o Richard levantou, da qual eu comungo, que é o que o professor Jack Balkin, lá da Universidade de Yale, da Law School, chama de censura reversa e censura colateral. A partir do momento que a gente começa a defender uma camada de regulação estatal mais intensa, existe esse risco, que os casos paradigmáticos são a Rússia e a China, de, através da regulação estatal, você criar, por exemplo, na Rússia, as redes sociais não podem permitir que nenhum terceiro chame a guerra da Ucrânia de guerra, né? Tem que ser invasão. E na China ninguém pode falar mal do governo, na Rússia ninguém pode fazer nenhuma defesa de comportamentos heterodoxos do ponto de vista da orientação sexual, que já é considerado um comportamento subversivo. Obviamente, algo liberticida, antidemocrático, mas as redes sociais, temerosas de multas pesadas ou mesmo de serem proibidas de atuar na Rússia, elas se curvam a isso. Isso é uma espécie de censura colateral. O ponto aqui é que a gente não pode ceder a esse argumento ad terrorem, né? Ad terrorem é a expressão em latim para dizer, não, eu uso um argumento muito absurdo para dizer, não, então nenhuma regulação estatal é possível, porque o pêndulo necessariamente vai para o outro lado, a gente vai cair num autoritarismo. A pergunta é, o quanto num Estado democrático de direito equilibrado é necessário e possível se ter de regulação estatal que imponha incentivos às redes sociais para cumprirem a regulação estatal e produzirem uma autorregulação regulada saudável, que seja, obviamente, distante do ideal, distante da perfeição, mas que seja democraticamente aceitável. Esse é o ponto, né? Que a gente não vire refém de um discurso
do capitalismo liberal puro, dizer, não, são ambientes totalmente privados e irreguláveis, porque tudo será censura. Obviamente que isso não é censura. O ambiente do Facebook, do Instagram, está muito mais próximo do ambiente de public forum de um shopping center do que do jardim das nossas casas. E ninguém vai imaginar que dentro do corredor de um shopping center, o ambiente é privado, que o dono do shopping center possa permitir ou não permitir o que ele quiser. Aquele é um ambiente público, é um espaço público não estatal, sujeito às regulações estatais necessárias para o convívio social. Então, o desafio da democracia é esse, encontrar um ponto de equilíbrio entre o que seja necessário e minimamente suficiente para um convívio democrático que não destrua a própria democracia nas redes sociais. Antes de passar aqui para a nossa audiência, eu queria fazer uma provocação para o professor Barenboim e uma provocação para o professor Richard. Primeiro, professor Gustavo, queria saber, na verdade, duas provocações para o senhor. Primeiro, o papel da academia nessa questão de nomenclatura. Eu tenho a impressão de que a nomenclatura fake news acaba não ajudando. Eu acho que ela acaba suavizando demais um comportamento malicioso. E a gente já teve a oportunidade de assistir inclusive, atores institucionais relevantes no Brasil minimizando esse comportamento. É um pouquinho de fake news, é uma fake news ali, quem nunca fez uma fake news? Quase como fosse uma brincadeira inocente, quase como contar vantagem numa mesa de bar ali. Não, porque eu aconteci. Então, qual seria o papel da academia como um promotor de novas expressões, né? Não só da academia, mas qual seria um substituto que mostrasse que pudesse denotar melhor, transparecer melhor a seriedade de um comportamento malicioso? Além disso, sobre o chamado, já que a gente falando de fake news, e o PL das fake news, né, como ficou conhecido na imprensa, fazendo um sobrevoo geral dele, assim, o que o senhor acha que seria uma virtude desse projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está na Câmara? Qual seria assim, um bom parágrafo, parafraseando o ministro Barroso, um bom parágrafo sobre o projeto das fake news, se o senhor puder? E depois eu faço a minha provocação para o Richard. Ou já posso fazer logo? E já deixando a minha provocação para o Richard, que aí já pode ir pensando. Na sua última fala, você comentou sobre os nudges como uma medida regulatória que o senhor considera promissores em matéria de regulação de rede social, como uma medida que não é tão invasiva e que pode se mostrar promissora principalmente para os casos de misinformation, ou seja, para os casos em que as pessoas não têm intencionalidade ao compartilharem informações falsas. E a minha provocação é que, hoje em dia, principalmente o Instagram, já adota nudges parecidos. Por exemplo, durante a pandemia, havia ali informações, esse post contém informações sobre a vacina, sobre a Covid, vem aqui no site da Anvisa, aqui no Brasil, né, ele remetia ou para a Anvisa ou para o Ministério da Saúde para mais informações. Imagino que em outros países havia links parecidos para as autoridades sanitárias competentes. Durante as eleições brasileiras também havia havia links parecidos para as autoridades eleitorais brasileiras. E não necessariamente esses nudges foram suficientes para barrar ou para diminuir a circulação de notícias falsas sobre vacinas e sobre resultados eleitorais, sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Isso tem uma explicação tanto na atuação dolosa de atores que
veiculam disinformation, né, que atuam de forma maliciosa para criar e fazer circular essas informações, quanto explicações psicológicas de que as pessoas têm apego à sua própria verdade. Então, elas têm uma predisposição a acreditar em determinadas informações e elas querem acreditar naquilo. Então, elas se apegam mesmo à sua própria verdade. E, então, como conciliar os nudges, uma regulação por nudge, uma regulação mais indutiva, a essas dificuldades dos atores maliciosos e as resistências aos vieses e aos biases de crenças limitadas dos próprios indivíduos. E quando isso é suficiente, quando isso não é. Então, essa é a minha provocação. Como é uma pergunta difícil, eu vou passar primeiro a palavra para o professor Gustavo, depois eu devolvo. Bom, Ana, obrigado pelas perguntas. São duas perguntas, né? A primeira sobre a terminologia, de certa forma o Richard já tocou. Eu acho também que o termo fake news, embora tenha sido importado do inglês, né, um país de tradição colonial, o nosso império virou Estados Unidos há muito tempo, não mais Portugal. Então, a gente acaba reproduzindo no debate público o termo fake news do inglês. Mas ele se banalizou e ele acaba desinformando mais do que informando, inclusive nas argumentações tanto do debate público mais amplo, na imprensa, e acho que na sociedade em geral, e também no debate jurídico mais particular, que é o nosso caso, de operadores do direito. Eu vou dar alguns exemplos. Eu estava outro dia num evento do Instituto Inovare, no corpo de jurados, junto comigo, um desembargador paulista que é negro de pele clara. E ele estava falando da filha que estuda numa escola de classe média alta em São Paulo, que sofreu um caso de cyberbullying ligado ao racismo. As crianças, ela possivelmente é a única negra da turma, e as crianças estavam dizendo que meninas de cabelo enrolado, nariz de batata tinham menor capacidade de performance acadêmica. E aí eu falei, é o caso de racismo, embora eles sejam inimputáveis, mas é evidentemente racismo. E aí a resposta é, não, isso foi uma fake news, e fake news não é regulada no Brasil ainda. Então, você veja a situação, né? Quer dizer, o que vale no mundo real vale na internet. Há ilícitos civis, ilícitos penais e ilícitos eleitorais que podem ser cometidos pela internet. Nesse caso, se não fosse a inimputabilidade das menores de idade, seria um ilícito penal. Não tem nada a ver com a regulação de desinformação ou de notícias fraudulentas, que vai se dirigir, possivelmente, às plataformas. A regulação que vai exigir algum comportamento das plataformas, na sua moderação, na retirada de conteúdo, seja com notice and takedown, né, com notificação e derrubada de conteúdo, seja na responsabilização civil por permitir que esse conteúdo seja veiculado sem nenhum tipo de advertência ou nenhum tipo de derrubada. Mas os ilícitos já existem. Então, é importante que a gente saiba, primeiro, diferenciar uma coisa para advogar que já foi praticado um ato ilícito, seja um crime, um ilícito penal, seja um ilícito civil, seja um ilícito eleitoral, né, do qual, por exemplo, a campanha do presidente Bolsonaro foi acusada perante o TSE e o processo foi arquivado por falta de provas, né, que poderia ter desequilibrado ou não se conseguiu reunir indícios ou elementos de prova suficientes para provar isso, que realmente a causalidade é muito difícil, mas é imaginável, é concebível que uma eleição possa ser desordenada, desorganizada de uma maneira suficientemente relevante a ponto de comprometer a sua rigidez, a sua neutralidade, o seu equilíbrio. E outra coisa é entrar no debate público e postular, por exemplo, regulação por lei, né, ou por outra forma de atuação estatal que não seja lei. E aí eu acho que é importante a gente refinar a discussão para não recair num debate de porta de botequim, dizendo, não, tudo é fake news e, portanto, como tudo é fake news, você está defendendo censura. E aí acho que o termo notícia fraudulenta serve melhor
a causa da defesa, e aí já indo para o PL 2630, da defesa da integridade do sistema de informação. Eu sempre defendi que esse PL não fosse chamado de PL da fake news, é um projeto de lei de defesa da integridade dos sistemas informacionais. Os temas mais relevantes, a meu ver, dizem respeito ao combate ao anonimato na rede, ao combate a perfis falsos ou de aluguel, a transparência das plataformas, a deveres de prestação de contas, como são feitas as moderações, quais são os critérios, e caminhando um pouco mais, talvez na Câmara seja instituída alguma ampliação do artigo 19 do Marco Civil da Internet para se permitir que matérias muito sensíveis, topicamente estabelecidas pelo legislador, entrem no esquema do Notice and Takedown, né, que é um esquema mais rápido e prontamente enforceable, né, resolvível, né, executável, perdão, pelas plataformas, não apenas direitos autorais e vingança pornográfica, como é atualmente. Porque, do contrário, o que acontece no Brasil é que, como tudo depende de decisão judicial, o que se tem é a judicialização de todas as matérias. E, no Brasil, a judicialização se tornou um juízo universal ou do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral com um único juiz, o que me parece muito ruim. A gente foi levado no debate público brasileiro a ser ou a favor do ministro Alexandre de Moraes ou contra o ministro Alexandre de Moraes. E acho que isso, para o debate público democrático, é muito ruim. Eu sou defensor, de alguma forma mais equilibrada, de regulação estatal, mas acho que o país inteiro depender da cabeça de um único juiz, que vai ser o senhor do que é ou não é fake news, de quem vai ser preso ou não vai ser preso, é muito pouco para um país desse tamanho. Então, você fez 3 perguntas. Uma, eu não li essa legislação, mas eu li uma rápida tradução dela, e o que eu vi, tinha uma coisa que me preocupou naquela legislação, que basicamente pedia, se eu bem me recordo, a retenção de mais dados dessas empresas. E um problema dessas empresas de mídia social, especialmente grandes, é a quantidade de dados que eles retiram, que eles conseguem absorver. E eu não acho que a legislação deveria estar incentivando isso, está pedindo dados, mas eu acho que isso é um problema. No que tange a outra pergunta, em termos de nudge, se eu entendi a tradução corretamente, eu concordo. Dependendo da intenção do ator, isso poderia ser ineficaz. E um dos problemas, se a gente está falando de tecnologia ou regulação, as pessoas podem estar obcecadas por a ideia de que soluções pequenas e técnicas podem ajudar a controlar a disseminação. Não. Mas misinformação e desinformação não é apenas um problema técnico, é um problema que faz parte da sociedade, que está imbuída na sociedade. Uma das coisas que vocês estão falando, como é que nós conseguimos controlar ou segurar essas pessoas que estão disseminando informações de ódio, não é apenas o conteúdo dessas conversas, mas é como nós tratamos o nosso colega, onde a gente não está simplesmente discutindo tudo, brigando com tudo, mas a gente está conversando sobre outras perspectivas e também sendo mais receptível, apenas ouvir outro ponto de vista antes e depois pensar como isso pode afetar a tua própria visão. Essa é uma questão social, não é uma questão que afeta o Instagram, não é uma questão que o Instagram vai conseguir consertar. Essa outra questão de como a academia pode ajudar,
existem esses modelos de negócios das empresas têm sido um problema dessas mesmas empresas sociais, mas não apenas isso. Em outras questões, os modelos de negócios de universidades e de jornais bifurcam o conhecimento, onde a grande parte de informação e a qualidade de informação também. Isso não está disponível só para quem paga, só para quem é assinante isso está disponível, o tal do paywall. Se você está querendo competir com a verdade, você precisa ter mais verdade acessível pelo público. A minha visão é que uma grande parte da verdade não está acessível porque você tem que pagar para poder ler aquele veículo de informação. E é um problema. Isso depende dos recursos financeiros da pessoa. E se você quer a verdade competindo com a misinformação, a gente precisa de mais informação correta estar disponível. Eu não acredito que o marketplace de ideias é tão correta, é tão fácil hoje na mídia social. A gente precisa que essas informações cheguem às pessoas, mas isso não vai conseguir, você não vai conseguir esse acesso se as pessoas têm que pagar por ela o tempo inteiro. Richard, thank you for your considerations. Muito obrigada pelas considerações. A gente vai abrir aqui para as perguntas da plateia, se alguém tiver alguma consideração. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E, escutando o que vocês falaram, especialmente o que o professor Gustavo Binnenborn falou sobre a Revolução Industrial, o impacto dos primeiros anos de industrialização no meio ambiente, e o que o professor Richard falou sobre os nudges e a pergunta sobre a pouca efetividade do nudge, isso me levou a uma reflexão sobre uma questão familiar. Eu sou mãe de 2 meninas que estão prestes a entrar nesse mundo de rede social, e uma delas vai fazer 13 anos em breve. Ou seja, vai poder chegar no momento, e porque eu estou segurando, porque eu falei a idade do Instagram permitida são 13 anos. E aí muitas pessoas falam assim, não, meu filho só vai ter acesso a isso com 16, com 18. Isso é impossível, né, hoje em dia. Então, a minha luta hoje em dia é para a construção de repertório, né? Para que elas, no momento que tenham acesso às redes sociais, comecem a ter um repertório mais vasto, de modo que elas comecem a buscar coisas que o algoritmo entenda que elas estão procurando uma determinada informação mais interessante, mais saudável. A minha outra preocupação também, o professor Gustavo falou sobre o ambiente, o jardim da nossa casa e um shopping center. Então, eu sempre tenho esse tipo de pergunta. Como você se comportaria no mundo presencial? Então, como é que você vai levar esse comportamento para o mundo virtual? Então, dito isso, e vocês falaram, eu comecei a pensar aqui, eu não sou especialista no assunto, longe disso, mas fiquei pensando sobre a questão da evolução do direito ambiental, que a gente foi caminhando até um certo momento, que se passaram a exigir políticas compensatórias, né? Então, a minha pergunta é se, especialmente na Europa, que já está bem mais avançada nesse contexto, se já tem a exigência, ou a previsão, ou estudos, sobre o desenvolvimento de algum tipo de política compensatória. O que eu chamaria disso? Por exemplo, eu vi uma vez uma palestra da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Então, ela falando com jovens, vocês deveriam ler uma página por dia. Não é Twitter. Leitura não é Twitter. Porque eu acho que nada mais apto a construir o repertório do que você conhecer diferentes visões, né? Então, assim, a minha pergunta, porque também é muito difícil lutar solitária, né, para construir repertório, se existe algum tipo de política compensatória das redes sociais, delas promoverem debates, ou mesmo, não só
promoção de conteúdo, mas também de como se comportar numa rede social, se nos outros países esse tipo de política compensatória já está sendo pensada, estudada, para além dos nudges, né? Políticas compensatórias propriamente ditas, de estímulo à construção que eu estou chamando aqui de construção de repertório e de comportamento nas redes sociais. Bom, obrigado pela pergunta. Bem-vinda ao clube. Você sabe que eu tenho 2 filhas já mais velhinhas, 17 e 14, então compartilho das mesmas angústias e preocupações. Do ponto de vista de políticas compensatórias, acho que a analogia é bem interessante, permite a gente pensar de maneira mais livre sobre regulação, né, das plataformas nesse momento, ainda que você tem toda a razão, a União Europeia acaba de aprovar 2 leis importantes. Acho que dentro da União Europeia, como país líder, a Alemanha tem dado espaços mais interessantes ao exigir mais transparência, prestação de contas, revelação de critérios de moderação, disclosure na medida do possível, do que é cognoscível, de como os algoritmos são elaborados e coisas do gênero, e de responsabilidade, né, um contraponto muito interessante à seção 230 do CDA nos Estados Unidos. Então, só pontuar essa sua informação concordando com ela. Do ponto de vista de políticas compensatórias, o que eu conheço e que está em discussão no projeto de lei 2630 no Brasil, por enquanto, é uma batalha muito séria sobre o uso de matérias e produtos de comunicação produzidos pelo jornalismo profissional, porque há uma análise econômica muito significativa de que há uma apropriação desse conteúdo e que não é o caso de você cercear a circulação da informação, porque isso não viria em proveito da sociedade, mas, de alguma forma, as empresas jornalísticas que investem na produção do conteúdo precisam ter a apropriação dessa receita de alguma maneira. E o PL vai nessa linha. A dificuldade é, obviamente, quantificar isso, de que maneira, quais os critérios que vão presidir isso, mas isso, na Europa, já é uma realidade e o PL no Brasil tem essa discussão. Sobre reparação, eu acho que o princípio do poluidor-pagador do direito ambiental é uma inspiração, né? Quem cria a poluição tem que pagar por ela, e a aquisição de créditos de carbono, né? A velha inspiração do falecido, né, e agora Rede Vivo, talvez, Protocolo de Quioto, pode fazer a gente pensar em maneiras de tratar isso nas redes sociais. O que eu acho é que a gente tem que, de uma maneira, procurando a palavra aqui, desassombrada, sem um temor de ser acusado de censor e tal, imaginar como a gente gostaria que os nossos filhos fossem tratados sendo os filhos dos outros, né? Assim, esse impacto, por exemplo, sobre pessoas em formação, né, que são as crianças e os adolescentes, esses impactos estão sendo ainda estudados. Eu tenho plena consciência dos vieses que os cientistas têm, né, da autoridade que eles procuram exercer, muitas vezes também enviesada, mas, por outro lado, as consequências que a literatura tem mostrado sobre crianças e adolescentes são terríveis, de automutilação em rosto, em órgãos genitais, em coisas terríveis, por força de uma adicção a padrões estéticos na internet que produzem danos psicológicos permanentes, né? Então, de alguma forma, a reparação, sim, mas, preferencialmente, alguma política regulatória civilizada que possa também levar... Assim, a TV aberta, com muito custo, caminhou para uma autorregulação, né, nas suas políticas editoriais. Por exemplo, ninguém divulga, ou divulga com muito cuidado, o nome de criança e adolescente. Isso no Brasil está no ECA, mas em muitos lugares é autorregulação.
ou a questão do suicídio é tratada com muito cuidado, porque todo mundo sabe que, durante a pandemia, o suicídio podia facilmente virar uma epidemia. Então, esses danos psicológicos não tratam de mimimi, né? São circunstâncias da nossa própria humanidade que têm que ser levadas a sério. Quem tem uma empresa como o Facebook, como o Twitter, tem que levar isso a sério também e não lavar as mãos como Pôncio Pilatos. E só uma consideração muito breve, embora eu não tenha lugar de fala aqui, eu não sou mãe, menos ainda de adolescentes, só de pets. Talvez o melhor remédio aqui seja diminuir o tempo que os adolescentes passam no mundo virtual e aumentar o tempo que eles passam no mundo real. Fortalecer os laços deles com os amigos, com a família, no mundo real, talvez ainda seja o melhor remédio, embora seja absolutamente desafiador. E só antes de passar rapidamente a palavra para o Richard, na literatura, cada vez mais eu tenho visto trabalhos que buscam investigar o porquê de as pessoas se seduzirem tanto por essas ideias polarizadoras e radicais. E essas ideias se voltam, e não só adolescentes, mas adultos e até idosos, e essas ideias seduzem muito por uma deterioração da qualidade de vida nos últimos anos. A vida, de modo geral, piorou, a qualidade de vida das pessoas piorou. As pessoas trabalham mais, ganham menos, a inflação aumentou. E, então, uma qualidade de vida, uma busca por uma sociedade com mais qualidade de vida, por good jobs, né, por bons empregos, por boas perspectivas de vida, também ainda é um remédio importante. Para os adolescentes também, porque os adolescentes têm uma perspectiva de futuro. Muitos adolescentes hoje não têm uma perspectiva de um futuro promissor, um futuro bom, um futuro em que eles possam sonhar. Então, devolver aos jovens a perspectiva de um futuro, ou para alguns deles entregar pela primeira vez uma perspectiva, para muitos deles entregar pela primeira vez uma perspectiva de futuro, e isso passa por um assunto que a gente não tratou aqui, mas que é o grande assunto do século XXI, enfrentar a mudança climática também é um assunto que a gente precisa arregaçar as mangas e falar também, é algo que, enfim, passa também pelo desafio, pelos nossos desafios presentes e futuros. Thanks so much for your question. One of the reasons I got so distracted when I initially made my opening comments is because I'm actually expecting my partner's pregnant with twins, and she could give birth at any point, and I felt my phone buzz, and immediately I was like, okay. But that actually brings me, I guess, to one point about these technologies that are remarkably problematic, is just how pervasive they are. And I think there's and this is why I very much agree that we do need more regulation of them, because so much emphasis is placed on the individual and individual people to deal with the negative impacts of them, as opposed to the government stepping in and at least removing some of them. And with respect to the negative impact on children, one of the things you could do that I've thought quite a lot about recently is we don't really know a lot of the time what we're signing up to when we join one of these platforms. Like, there's this amazing article that I read a few years ago called The Duty to Read the Unreadable. And that basically sums up the terms and conditions of all these sites. Like, you don't really know what you're consenting to. And with respect to something like kids, I think when you're signing up, you need to know what you're signing up for. And maybe that's actually an argument to be made for putting age verification ingrained within these platforms before you sign up to them. But then there's the problematic standpoint on the flip side, which is that's invading on personal privacy to sign up to these things, and there could be a chilling effect in terms of one of the benefits of social media is it allows large groups of people to collectivize and share ideas. And if I think, especially in authoritarian states or states with authoritarian tendencies, if you have to have verification of a user before they're on that platform, then that could be used to target particular people that the state essentially doesn't want speaking because it poses problems to them.
And I think I'd just like to leave that there if there's other questions. Oi, então, eu queria fazer uma pergunta, porque me bateu isso quando o professor Gustavo falou que o modelo de autorregulação dessas plataformas falhou. E acho que a pergunta do momento é o quanto de regulação que é necessário e tal, mas a minha, como usuário, né, eu não sou especialista nesse assunto, está muito mais em quem é que está fazendo essa regulação. E aí o Richard deu até um exemplo de você estar lá rolando seu dedo e vem o algoritmo lá do programa fala assim, essa informação não é muito boa. Então, mas eu vou te dar uma sugestão aqui de algumas que eu acho que são legais, assim, para você olhar. E eu fico me perguntando quem é que faz essa escolha. E aí, quando, enfim, acho que a regulação estatal entra na jogada, e claro que a regulação estatal vem acompanhada de toda a nossa desconfiança enquanto sociedade no Estado, mas também me dá um pouco de alívio de saber agora eu sei quem é que está falando ali. Eu sei que o meu presidente, ou alguém, ou o representante, indicou um cara que é um cara terrível, mas eu sei quem ele é. Agora, lá no Twitter, assim, tirando o Elon Musk, eu não conheço ninguém. Então, eu fico querendo saber assim, quem é que está regulando esse meu conteúdo. Então, eu queria saber, na verdade, se vocês conhecem algum tipo de regulação também, mas, enfim, algo que impõe a essas plataformas, né, o dever, talvez, de colocar transparência em quem é que está fazendo a regulação desse conteúdo, porque me parece que existe uma tensão entre regulação estatal e a regulação da plataforma, né? E não me parece que o modelo que talvez vá ser implementado, ele é de suprimir a autorregulação da plataforma. Ela vai continuar existindo, mas eu não sei quem é que está fazendo, então não sei se vocês conhecem alguma proposta para talvez ampliar isso, né, para mostrar quem está regulando, ou qualificar essas pessoas, não sei. Sim, é um ótimo comentário sobre transparência. Todas essas decisões são feitas às portas fechadas, a gente não sabe quem fez, são empresas privadas que estão decidindo como desenham o algoritmo, como instruem os moderadores humanos de qual tipo de conteúdo tem que ser visto, qual conteúdo não é visto. Se o Estado tiver uma alçada, o Estado tem que ter certeza que ele está entrando, mas não tem um viés de algum tipo de informação. Claro que tem exceção. Conteúdo de ódio, sim, há exceções. Isso é um argumento para retirar o conteúdo, porque está promovendo a concorrência. Mas tem uma legislação muito específica, muito interessante, que está sendo apreciando no Congresso dos Estados Unidos, que é a legislação de nudge de mídia social. E o que essa legislação que diz é que o Estado está entrando, mas, de uma certa forma, eles são agnósticos, neutros quanto ao conteúdo. Eles não se importam com o conteúdo, porque eles falam sobre liberdade de expressão, mas o Estado vai entrar. Mas se ele vai atuar no que tange a transparência, uma das coisas que o Estado deveria fazer é obrigar relatórios de reportário anualmente, pelo menos andando pela frente. Por exemplo, por que você removeu esse conteúdo, mas manteve esse conteúdo no ar? Aí o processo democrático, as legislaturas poderiam, os congressos poderiam avaliar e dizer isso é aceitável, isso não é. Isso poderia ser um exemplo onde os estados deveriam aprovar legislação requerendo que as plataformas informem como que eles estão decidindo qual o conteúdo que eles censuraram ou não. Mas o Estado deveria permanecer neutro ou agnóstico o máximo possível quanto ao conteúdo que é compartilhado, porque é o risco, como o professor Baramboy falou, que é o efeito que suprime a expressão por medo. Se você quer ter uma democracia, você quer as pessoas confortáveis o suficiente para compartilhar as suas visões sem serem punidas. Muito obrigado pela pergunta. Eu só acrescentaria que no PL 2630, o legislador, que foi aprovado no Senado, foi mandado para a Câmara, o legislador brasileiro
em matéria de transparência, procura se inspirar muito no modelo alemão, que é de exigir de cada plataforma, não apenas a publicação periódica, se não me engano é de 3 em 3 meses, por cada plataforma, não apenas dos critérios de moderação, mas também de uma espécie de justificativa pública, como se fosse uma explicação para o uso desses critérios e a execução desses critérios de maneira cognoscível pela sociedade, pelos usuários. Porque o problema das condições e termos de uso não é tanto as suas normas, mas a forma como elas são executadas, como elas são aplicadas a casos concretos. Né? Porque o diabo está nos detalhes. Né? Por que em alguns casos se apenas etiqueta e adverte, por que em outros casos são derrubados os conteúdos, em outros casos não, casos semelhantes e tal, se há casuísmo, se há favorecimentos ou perseguições. Então, uma espécie de prestação de contas periódica. Uma outra coisa interessante é que a moderação não é feita exclusivamente por agentes humanos. Ela necessariamente, dado o volume extraordinário de conteúdo, ela tem que ser feita por mecanismos de inteligência artificial. E aí a defesa das plataformas contra, não é propriamente contra, mas reclamando da impossibilidade disso ser massificado, é que os mecanismos ainda são muito imperfeitos. Os exemplos são clássicos, do tipo derrubada de campanhas de amamentação por mulheres porque são confundidas com pornografia. E óbvio que isso tem que ter supervisão humana, mas, francamente, para quem conhece a história da regulação, sabe que isso faz parte da implementação, são custos de implementação que têm que ser internalizados pelas companhias. Isso não é uma inviabilidade, isso é um processo de adaptação que tem um custo, né? Supervisão humana do trabalho da inteligência artificial e refinamento dos algoritmos que vão sendo cada vez mais, por padrões de comportamento, mais sofisticados para diferenciar o joio do trigo. E, finalmente, o que eu achei muito interessante é quem faz e tal. Eu não consigo imaginar que possa o Estado ter um comitê de determinação do que se recomenda ou não recomenda, mas a discussão, e acho que esse é um ponto de divergência entre a posição, porque houve uma mudança, obviamente, da posição do Poder Executivo em relação ao PL 2630. Né? O Poder Executivo, chefiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, era radicalmente contra. Agora, o ministro Flávio Dino anunciou oficialmente que o presidente Lula é favorável à aprovação do PL com ajustes. Mas há uma divergência entre o governo, o Poder Executivo e o deputado relator, que é o deputado Orlando Silva, sobre um órgão regulador ou uma espécie de comitê multilateral, com presença das plataformas, de agentes públicos e da sociedade civil, e como ele seria composto, e que poderes ele teria, né, de supervisão ou de normatização da atuação das plataformas. Se seria mais para uma agência reguladora ou mais para um comitê com poderes apenas de supervisão e sugestões para a elaboração das condições e termos de uso das plataformas. Acho que ainda esse é um jogo ainda a ser jogado no campo da política. Eu acredito que uma outra coisa que também é muito importante, onde eu acho que o Estado poderia ter maior protagonismo, é no que tange as pessoas que são responsáveis, por exemplo, aqueles que moderam conteúdo online. Existem questões de direitos. Muitos desses revisores de conteúdos não são bem pagos e são depois mandados embora. Então, eu acho que as empresas de mídia social não se importam tanto com as pessoas que fazem um trabalho muito importante, que beneficiam a plataforma. Então, tem muita gente sendo mandada embora, sendo despedida, pessoas que conhecem bem, que saberiam endereçar essas questões de liberdade de expressão, mas estão eliminadas
mandadas embora. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante é que economistas, pessoas de negócio, eles às vezes esquecem a importância de direitos humanos nessas discussões. Então, a gente precisa de pessoas nessas equipes que fazem parte, que são peritos nisso. E apenas para mencionar isso, eu acho que é importante não se preocupar tanto com... eu acho que estabelecendo obrigações nessa plataforma não é uma coisa tão boa, porque existem dois componentes. Se você tem muito sucesso e você consegue obrigar uma plataforma, você acaba tendo um efeito muito perverso de eliminar muito conteúdo nessas plataformas. Isso tem um efeito que suprime a participação da sociedade. E o outro efeito é quantos casos estão sendo trazidos contra essas empresas. E eles estão forçando mudança da legislação. Se você vai modificar a legislação, você tem que saber nesses acordos, e se esses casos estão sendo acordos estão sendo feitos nesses casos, você não sabe qual é o modus operandi. Ele vai permanecer o mesmo porque que o acordo foi chegado a um acordo ou não. Essas empresas têm recursos financeiros enormes para judicializar e manter esses negócios por muitos anos. Eles se tornaram muito poderosos. Então, é muito importante que os legisladores participem e tentem Só para a gente poder eliminar um pouco esse poder, duas considerações controlar esse poder. Em cima da pergunta do colega, em cima das falas do professor Gustavo e do professor Richard. A primeira é que, também em cima desse último comentário, um risco muito grave em relação aos algoritmos que definem que tipo de conteúdo vai aparecer para cada usuário, é um risco de discriminação algorítmica. E esse é um risco relacionado à falta de transparência que o Richard estava mencionando. Porque como é desenhado o algoritmo que define esse conteúdo? Quando não há transparência, a gente não sabe como o conteúdo aparece para a gente. Por que esse conteúdo apareceu para mim e não apareceu para o professor Benemboim, por exemplo? As companhias têm algoritmos que definem o que vai aparecer para mim. E aí tem critérios que são, entre aspas, relativamente neutros, como a idade, gênero, região onde eu moro. Mas tem outros critérios que podem ser problemáticos, como, por exemplo, raça. Por que um conteúdo é diferente do que aparece para uma pessoa branca, para uma pessoa negra? O bairro onde a pessoa mora, ou o grupo religioso ao qual a pessoa pertence. Será que esses critérios não reforçam discriminações a minorias que já são discriminadas? E será que isso não deveria ser tornado público? Será que é lícito que a orientação sexual de uma pessoa, por exemplo, seja utilizada para definir que tipo de conteúdo ela vai receber? Ou o grupo religioso ao qual ela pertence, ou o grupo étnico, racial ao qual ela pertence, ou qualquer outro marcador que ela tenha, e marcadores, sobretudo, que servem como signos discriminatórios, devem ser ou não utilizados para definir que tipo de conteúdo a pessoa acessa? Normas que determinam que esses critérios algorítmicos sejam tornados públicos visam a diminuir os riscos de discriminação algorítmica, porque aumentam a chance de esses critérios não serem utilizados por conta do risco reputacional que isso geraria para essas empresas de mídia. Então, esse é um primeiro ponto. As regras, em geral, as normas que tratam de regulação de mídia não determinam que o Estado vai definir o conteúdo que vai ser mostrado ou como que vai ser selecionado esse conteúdo para cada um. Em geral, essas regras de regulação de mídia impõem às empresas de mídia regras de transparência ou regras de moderação de conteúdo. Então, esse era um primeiro ponto. Um segundo ponto é como que a regulação estatal atua. E aí, já fazendo esse link, a regulação estatal, em geral, vai impor regras de transparência e de moderação de conteúdo. Por exemplo, olha, você não pode, no seu algoritmo, ter regras que promovam discriminação. Você não pode, no seu algoritmo, favorecer determinados
conteúdos, ou determinados conteúdos, como o Richard estava mencionando antes, devem ser jogados para o final da prioridade. Então, conteúdos que incitem o ódio, por exemplo, devem aparecer lá no final. Então, a pessoa tem que ficar muito tempo ali dando scroll antes daquele tipo de conteúdo aparecer para ela. É uma forma de não banir o conteúdo, mas de não promovê-lo, o que atualmente é o oposto. Em geral, esses conteúdos costumam aparecer rápido, porque eles geram muito clique, né? Geram engajamento, coisas que promovem ódio. Olha que absurdo! É justamente aquilo que a pessoa clica e que gera engajamento. Então, essa questão da discriminação algorítmica, acho que era importante de ser mencionada. No mais, eu pergunto se os professores têm mais algum comentário. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação à lei de proteção de dados, em relação a esse assunto do algoritmo que direciona as notícias que vão ser dadas a cada usuário, porque será que seria capaz da lei de proteção de dados poder diminuir as notícias fraudulentas que são passadas para cada usuário em relação a... Acho que esse aqui vai ser melhor. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da lei de proteção de dados, se ela poderia ser usada para poder diminuir o impacto das notícias fraudulentas que são usadas nas redes sociais, pelas mídias sociais, se teria algum impacto de poder compensatório das empresas, se elas poderiam diminuir o acesso e o impacto das notícias fraudulentas para as pessoas. Muito obrigado pela pergunta. Eu realmente acho que a Lei de Proteção de Dados tem uma função aqui, mas como mencionado antes, como eu mencionei antes, essa Lei de Proteção de Dados, ela contribui para extinguir o direito o consentimento. Então, quando você diz não ao termos e condições, então antes de você assinar num site, você assina. Enquanto esses termos e condições estiverem mais transparentes, as políticas de privacidade serão mais acessíveis para que as pessoas saibam o que elas estão aceitando. Eu não sei como estender direitos de proteção de dados pode proteger contra a disseminação de misinformação. Desinformação acho difícil, porque lá tem a vontade e eles querem disseminar informação falsa. Então, muito obrigado pela pergunta. A essa altura, ela já tem tantos dados nossos que é difícil a LGPD nos ajudar. Gente, acho que era isso. Muito obrigada a todos pela manhã, extremamente produtiva. Agradeço a Natália pela organização. Agradeço aos nossos palestrantes pelas brilhantes intervenções, e ao nosso público pelas excelentes perguntas. E muito obrigada, excelente sexta-feira a todos, gente. Muito obrigada.